Olá, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral para mais uma aula do nosso curso de iniciação à teologia. Nossa aula de hoje, que corresponde à semana 3 do curso de iniciação no módulo 6, será uma aula online. Então, portanto, eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos fazer uma revisão das duas primeiras semanas de acordo com o nosso livro. Pois bem, a igreja e sua missão no mundo é o tema do nosso caderno de número 6. E aí nós começamos falando sobre a contribuição dos povos para missões. Pois bem, o período que iremos estudar nesse capítulo, ele antecede o nascimento da igreja e mostra a ação de Deus preparando cuidadosamente o cenário mundial para receber seu filho e depois a sua igreja. Lá em Gálatas 4:4, Paulo chama a atenção para a era histórica da preparação providencial que antecedeu a vinda de Cristo à Terra em forma humana. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Marcos também, indica que a vinda de Cristo aconteceu quando estava tudo preparado na Terra. Marcos capítulo 1, verso 15. O estudo dos eventos que antecederam o aparecimento de Cristo sobre essa terra faz com que o estudante equilibrado reconheça a verdade das afirmações de Paulo e de Marcos. Judeus, gregos e romanos tiveram uma contribuição essencial. Eles atuam no cenário mundial contribuindo para que os desígnios de Deus fossem cumpridos. Primeiro, como o ambiente foi preparado. Primeiro que os romanos dominavam todo aquele império e eles contribuíram de forma política. A contribuição política anterior à vinda de Cristo foi basicamente obra dos romanos. Este povo, seguidor do caminho da idolatria, dos cultos de mistérios e do culto do imperador, foi então usado por Deus a quem ignoravam para cumprir a vontade desse Deus. Veja o que aconteceu. Os romanos, como nenhum outro povo até então, desenvolveram um sentido de unidade da espécie sob uma lei universal. Esse sentido da solidariedade no homem, no império, criou um ambiente favorável à aceitação do evangelho que proclamava a unidade da raça humana. Baseada no fato que todos os homens estavam sob a pena do pecado e no fato de que todos eram oferecida a salvação para todos, que os entrega no organismo universal, a igreja cristã, o corpo de Cristo. A movimentação livre em torno do mundo mediterrâneo teria sido mais difícil para os mensageiros do evangelho antes de César Augusto. Com o aumento do poderio imperial romano no período da expansão imperial, uma era de desenvolvimento pacífico ocorreu nos países ao redor do Mediterrâneo. Esse mundo relativamente pacífico tornou-se mais fácil. A movimentação dos primeiros cristãos nas cidades onde pregava o evangelho a todos os homens. Os romanos criaram também um ótimo sistema de estradas que iam do Marco Áureo, no Fórum, a todas as regiões do Império. As estradas principais eram de concreto e duravam séculos. Elas passavam por montes, por vales, até chegar aos pontos mais distantes do Império. Algumas delas são usadas até hoje, para vocês terem uma ideia. Um estudo das viagens de Paulo indica que ele serviu no mundo que ele se serviu muito desse ótimo sistema viário para atingir os centros estratégicos do Império Romano. As estradas romanas, as cidades estrategicamente localizadas às margens dessas estradas foram uma ajuda indispensável na concretização da missão de Paulo. Em quarto ponto, o papel do exército romano no desenvolvimento do ideal de uma organização universal e na propagação do evangelho não pode ser ignorado. Os romanos adotavam a prática de usar habitantes das províncias no exército, como forma de suprir a falta de cidadãos romanos atingidos pela guerra e pelo conforto da vida. Os provincianos entravam em contato com a cultura romana e ajudavam a divulgar suas ideias através do mundo antigo. Em muitos casos, alguns desses homens converteram-se ao cristianismo e levaram o evangelho a regiões para onde eram designados. É provável que a introdução do cristianismo na Bretanha seja um resultado dos esforços de soldados cristãos que acantonaram por lá. As conquistas romanas também foram um papel fundamental. Levaram muitos povos à falta de fé
em seus deuses, uma vez que eles não foram capazes de protegê-lo dos romanos, e tais povos foram deixados num vácuo espiritual que não estava sendo satisfeito pelas religiões do momento. Depois nós temos a contribuição intelectual de outro povo, os gregos. Embora importante para a preparação da vinda de Cristo, a contribuição romana foi ofuscada pelo ambiente intelectual criado pela mente grega. Isso mesmo. A cidade de Roma pode ser identificada como um ambiente político do cristianismo, mas foi em Atenas que ajudou a criar um ambiente intelectual propício à propagação do evangelho. Os romanos podem ter sido os conquistadores dos gregos, mas como indicou Horácio em 65 a.C., em sua poesia os gregos conquistaram os romanos culturalmente. A mente prática dos romanos pode ter construído boas estradas, pontes, fortes, belos edifícios, mas a cultura grega criou e erigiu os grandiosos edifícios da mente. Foi graças à influência grega que a cultura basicamente rural da antiga república deu lugar à cultura intelectual de um império majestoso. O evangelho universal precisava de uma língua universal. Assim como temos o inglês hoje, naquele tempo existia o grego. Para poder exercer um impacto real sobre o mundo, o evangelho universal precisava de uma língua que todos falassem. Assim como o inglês no mundo moderno e o latino no mundo medieval erudito. O grego tornou-se no mundo antigo, ao tempo em que o Império Romano apareceu, a língua que todos falavam, a língua universal. Os romanos mais ilustres sabiam grego e latim. A filosofia grega preparou o caminho para a vinda do cristianismo por ter levado à destruição as antigas religiões. Qualquer um que chegasse a conhecer seus princípios, fosse grego ou romano, logo perceberia que a sua disciplina intelectual tornou a religião tão ininteligível que acabava abandonando em favor da filosofia grega. O povo grego também contribuiu no campo da religião para preparar o mundo e aceitar a nova religião cristã quando ela surgisse. Com o advento da filosofia grega materialista no século a.C., a fé das pessoas no velho culto foi destruída. O velho culto politeísta praticamente acabou, como descrito na Ilíada e na Odisseia de Homero. Embora os elementos desse culto se baseassem num culto mecânico oficial, logo perderiam a sua vitalidade. Romanos trouxeram a questão política e as estradas, os gregos nos trouxeram a questão da língua, da cultura, da filosofia, e aí chegou a vez da contribuição religiosa de outro povo, os judeus, o povo escolhido por Deus. As contribuições religiosas para a plenitude do tempo inclui tanto a dos gregos e romanos como a dos judeus. Todavia, por mais importantes que a contribuição de Atenas e Roma, como pano de fundo histórico, tenham sido para o cristianismo, a contribuição dos judeus forma a herança do cristianismo. O cristianismo pode ter se desenvolvido no sistema político de Roma e pode ter encontrado o ambiente intelectual criado pela mente grega, mas seu relacionamento com o judaísmo foi muito mais íntimo. Ao contrário dos gregos, os judeus não intentavam encontrar Deus pelos processos da razão humana. Eles pressupunham sua existência e lhe prestavam culto, que sentiam-lhe o dever. O judaísmo tornou-se então o berço do cristianismo e ao mesmo tempo forneceu o abrigo inicial para uma nova religião, monoteísta, isso mesmo. O judaísmo contrastava flagrantemente com a maioria das religiões pagãs, que eram politeístas, ao fundamentar-se num sólido monoteísmo, ou seja, eles criam num só Deus, monoteísmo espiritual. Nunca depois da sua volta do cativeiro babilônico, os judeus caíram em idolatria alguma. A mensagem de Deus para ele, através de Moisés, ligava-os ao único Deus verdadeiro de toda a terra. Os deuses dos pagãos eram apenas ídolos que os profetas judeus condenavam em termos muito claros. Esse sublime monoteísmo foi espalhado por numerosas sinagogas localizadas em volta da área mediterrânea durante os 3 últimos séculos anteriores à vinda de Cristo. Além disso, os judeus trouxeram também com eles a esperança do Messias, a esperança messiânica. Os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um Messias que estabeleceria a justiça na terra. Essa esperança messiânica estava em claro antagonismo com as aspirações nacionalistas pintadas por Horácio, no poema em que ele descrevia um rei romano ideal que haveria de vir. O filho que nasceria a Augusto, a esperança de um Messias, tinha sido popularizada no mundo romano a partir desse firme proclamação em que os judeus haviam feito. Até mesmo os discípulos, depois da morte e ressurreição de Cristo,
ainda esperavam por um reino messiânico sobre a terra, conforme Atos capítulo 1 e verso 6. Certamente os homens instruídos que viveram em Jerusalém na época imediatamente anterior ao nascimento de Cristo tiveram contato com essa esperança. A expectativa de muitos cristãos hoje em torno da vinda de Cristo ajuda-nos a compreender a atmosfera da expectação no mundo judeu acerca da vinda do Messias. Eles esperavam a qualquer momento. Sistema ético também. Na parte moral, a lei judaica, o judaísmo ofereceu ao mundo o mais puro sistema ético de então. O elevado padrão proposto nos 10 mandamentos de Moisés se chocava com os sistemas éticos prevalecentes e com as práticas por demais corruptas dos sistemas morais pelos quais romanos e gregos se pautavam. Para os judeus, o pecado não era o fracasso externo, mecânico e contratual dos gregos e romanos, mas era uma violação da vontade de um Deus soberano. Violação essa que se expressava num coração impuro e, mais ainda, em atos pecaminosos externos e visíveis. Essa perspectiva moral e espiritual do Velho Testamento favoreceu uma doutrina de pecado e redenção que realmente resolvesse o problema do pecado. A salvação vinha de Deus e não seria encontrada em sistemas racionalistas de ética ou nas subjetivas religiões de mistério. E aí chegamos à contribuição dos judeus com relação ao Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, o povo judeu, ademais, preparou o caminho para a vida do cristianismo ao legar à igreja em formação um livro sagrado, os escritos dos profetas, o livro de crônicas, o livro de reis, o Pentateuco, o Velho Testamento. Mesmo o estudo superficial do Novo Testamento revela a profunda dívida de Cristo e dos apóstolos para com o Velho Testamento e a sua reverência por ele, tal como a palavra de Deus para o homem. Muitos gentios também leram e se familiarizaram com os fundamentos da fé judaica. Esse fato é indicado pelo relato de vários prosélitos, aquelas pessoas que se converteram ao judaísmo. Muitos desses prosélitos foram capazes de passar do judaísmo ao cristianismo por causa dos relatos do Velho Testamento. O livro sagrado da nova igreja, muitas religiões, o islamismo, por exemplo, confiam em seu fundador por causa do livro sagrado. Mas Cristo não deixou textos sagrados para a igreja. O livro do Velho Testamento e o do Novo Testamento, produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, seriam a literatura viva da igreja. Além disso, a filosofia da história dos judeus também tornaram possível uma filosofia da história por insistirem que a história tem significado. Eles se opuseram a toda e qualquer visão que deixasse a história sem significado, como uma série de círculos ou como um processo de evolução linear. Eles sustentavam uma visão linear e cataclísmica da história, na qual o Deus soberano, que criou a história, iria triunfar sobre a falha do homem na história para trazer uma era dourada, uma era áurea. Nós vamos estudar isso quando estudarmos escatologia. A sinagoga também foi outro achado. Os judeus também forneceram uma instituição da qual muitos cristãos esquecem a utilidade. No surgimento e desenvolvimento do cristianismo primitivo, as sinagogas judias eram essa instituição. Nascida da necessidade decorrente da ausência dos judeus no templo de Jerusalém durante o cativeiro babilônico, a sinagoga se tornou parte integrante da vida judaica. Através dela, os judeus também, muitos gentios, se familiarizaram com uma forma superior de viver. Foi também um lugar em que Paulo primeiro pregou em todas as cidades por onde passou no itinerário das suas tantas viagens missionárias. Foi a sinagoga a casa da pregação do cristianismo primitivo. Há algo de convincente na ideia de que o sistema de governo praticado na igreja primitiva tenha sido apropriado de antecedentes judaicos na sinagoga. O judaísmo foi, pois, o paidagogos, isso mesmo, o educador para conduzir os homens a Cristo. Gálatas 3, 23 ao 25. Negativamente, através da contribuição do mundo grego e romano, e positivamente através do judaísmo, o mundo foi preparado para a plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4 e verso 4. Quando Deus enviou seu Filho para levar a redenção a uma humanidade partida pelas guerras e fatigada pelo pecado. É significativo, irmãos, que em todas as religiões praticadas no Império Romano, ao tempo do nascimento de Cristo, apenas o judaísmo e o cristianismo tenham conseguido sobreviver ao curso dinâmico da história humana. Não é incrível? Pois bem, baseados nisso, queridos,
nós temos aí um período de 400 anos entre Malaquias e Mateus, chamado de período intertestamentário. Esse período foi um período de preparação que Deus teve para com os homens, para que assim pudéssemos receber o seu Filho. Os romanos trouxeram a política, as estradas, a segurança do seu império, eles trouxeram para dentro dos seus exércitos os povos que iam conquistando, enquanto os gregos, um império anterior ao Império Romano, já haviam deixado um legado de Alexandre, uma só língua, um só povo. O grego era falado como língua universal. E aí veio a contribuição dos judeus. Os judeus trouxeram então o monoteísmo, um só Deus, superior a tudo e a todos, que estaria presente com seu povo, e que triunfaria diante do pecado. A vinda messiânica, a esperança do Messias, era outro dado importantíssimo na preparação da vinda do Filho de Deus. Quando Jesus nasceu na manjedoura, tudo já estava preparado. Deus já havia se encarregado de deixar um povo que pensasse em um só Deus, um povo que politicamente estaria desenvolvido, um povo que teria estradas para pregar esse evangelho e, mais do que tudo, um povo que falasse a mesma língua. Essa foi a nossa semana número 1. Agora nós vamos para o resumo da semana de número 2 do Seminário Teológico Harlan Graham. Sou o professor William Cabral e esse é o nosso curso de iniciação à teologia. Semana número 2. O nascimento da igreja. Cristo é mais fundamental do que o fundador da igreja. Isso fica evidente pelo uso do tempo futuro que faz Mateus 16:18, quando ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lucas destaca isso ao informar em seu evangelho, quando ele diz lá em Atos capítulo 1 e verso 1, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus deu princípio ao cristianismo. Os apóstolos deram a sucessão e nós continuamos com a missão. Em Atos, ele relatou a fundação e a divulgação da igreja cristã pelos apóstolos sob a direção do Espírito Santo. E até mesmo os discípulos compreenderam mal a natureza espiritual da missão de Cristo por quererem saber, após a sua ressurreição, quem é que restauraria o reino messiânico. Cristo mesmo já lhes tinha dito que depois de fortalecidos pelo Espírito Santo, a tarefa agora seria testemunhar dele em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Notem a simultaneidade. Em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O evangelho seria pregoado e a missão agora estava repassada para a igreja. Cristo cumpriu a sua missão ao morrer na cruz do Calvário e nos dar a vitória. Agora a igreja tinha que cumprir a sua missão de evangelização, o ide do Senhor. Note-se que Cristo deu prioridade à proclamação aos judeus. Quando ele veio, ele pregou aos judeus. Mesmo o estudo superficial do livro de Atos dos Apóstolos revelará que esta é a ordem seguida pela igreja primitiva também. O evangelho foi primeiro proclamado em Jerusalém por Pedro no dia do Pentecostes, não é verdade? Depois foi levado para os cristãos judeus a outra cidade da Judéia, da Samaria, e desse modo a igreja foi primeiramente judia e existiu dentro do judaísmo. O desenvolvimento do cristianismo aí e sua chegada à Antioquia é descrito por Lucas nos primeiros 12 capítulos de Atos. Você pode ler. Mas é a fundação da igreja. A fundação da igreja em Jerusalém. Parece até paradoxal que o principal centro de inimizade contra Cristo, que era Jerusalém, tenha sido a cidade onde a religião cristã começa. Mas é uma realidade. Do ano 30 a aproximadamente 44, a igreja de Jerusalém manteve uma posição de liderança na comunidade cristã primitiva. O Espírito Santo teve o papel de proeminência na fundação da igreja cristã. Isto estava de acordo com a promessa que Cristo havia feito nas últimas semanas de sua vida, de que enviaria um Consolador, que lideraria a igreja após a sua ascensão. Um estudo meticuloso de João 14, 16 ao 18, João 15, do 26 ao 27 e João 16, do 7 ao 15, vai nos mostrar a função do Espírito Santo na igreja primitiva. Realmente, os focos do livro de Atos são a ressurreição de Cristo como um assunto da pregação apostólica
E o Espírito Santo seria o capacitador e guia da comunidade cristã. O Espírito Santo se tornou o agente da Trindade na mediação da obra de redenção dos homens. Judeus de todas as partes do mundo mediterrâneo estavam presentes em Jerusalém para ver a festa do Pentecoste, por ocasião da fundação da igreja. Está lá em Atos 2, do 5 ao 11. Aí a manifestação sobrenatural do poder divino no falar em novas línguas, claramente relacionada à origem da igreja e à vinda do Espírito Santo, levaram os judeus presentes a declararem a maravilha das obras de Deus em sua própria língua. Atos 2 e 11. Pedro aproveita a oportunidade para proferir o primeiro e possivelmente o mais fecundo sermão já pregado em todos os tempos e proclamar a messianidade de Cristo e a graça salvadora. Por fim, 3.000 pessoas aceitaram a sua palavra e foram batizados. Atos 2:41. Foi dessa maneira que a entidade, o organismo espiritual, a igreja invisível, o corpo místico de Cristo ressuscitado, começou a existir. O crescimento foi rápido. Outros eram acrescidos diariamente ao número dos 3.000 até chegar logo a 5.000. Atos 4, verso 4. A menção de multidões se integrando à igreja, Atos 5:14. E é interessante que muitos eram judeus helenistas, Atos 6:1. Da dispersão que estava em Jerusalém para celebrar as grandes festas relacionadas com o judaísmo, com a Páscoa, o Pentecoste. Nem mesmo os sacerdotes ficaram imunes ao contágio da nova fé. Muitos sacerdotes também aceitaram Jesus. Atos 6:7. São mencionados como estando entre os membros da igreja primitiva em Jerusalém muitos sacerdotes. Talvez algum deles tivesse visto a abertura do grande véu do templo logo depois da morte de Cristo. E isso, juntamente com a pregação dos apóstolos, levou-os a se comprometerem com Cristo. Esse crescimento tão rápido não se fez sem a oposição da parte dos judeus, não. As autoridades eclesiásticas logo perceberam que o cristianismo representava uma ameaça e suas prerrogativas como intérpretes e sacerdotes da lei. Por isso, reuniram suas forças para combater o cristianismo. A perseguição veio primeiro de um organismo político eclesiástico chamado Sinédrio, que, com permissão romana, supervisionava a vida civil e religiosa do Estado, tendo inclusive com eles uma força policial. Pedro e João tiveram que comparecer perante esse egrégio órgão 2 vezes e foram proibidos, isso mesmo, proibidos de pregar o evangelho, mas eles se recusaram a cumprir a ordem das autoridades. Mais tarde a perseguição tomou cunho mais político. Herodes matou Tiago, prendeu a Pedro lá em Atos 12, e nessa fase de perseguição, daí por diante a perseguição tem seguido esse padrão eclesiástico ou político. E essa perseguição deu ao cristianismo seu primeiro mártir, Estevão. Fora ele um dos mais destacados dos 7 homens escolhidos para administrar os fundos de caridade da igreja de Jerusalém, os diáconos. Testemunhos falsos que não podiam resistir ao espírito e à lógica com que ele falou, obrigaram-no a comparecer diante do Sinédrio. E após um emocionante discurso em que denunciou os líderes judeus por sua rejeição a Cristo, foi retirado e apedrejado até a morte. Sua morte como o primeiro mártir da fé cristã foi um fator importante na divulgação e crescimento do cristianismo. Saulo, depois Paulo, o apóstolo, guardou as capas daqueles que apedrejavam Estevão. Estava presente no apedrejamento. É claro que a coragem e o espírito perdoador de Estevão diante da morte tão trágica marcaram bem fundo o coração de Saulo. Aquilo que Cristo lhe disse em Atos 9:2, duro será para ti, Paulo, recalcitrar contra aguilhões, parecia indicar essa realidade. A perseguição que se seguiu foi mais dura e acabou sendo o meio usado pela igreja nascente para que a sua mensagem fosse levada a outras partes do mundo. Isso mesmo, porque quando eles eram perseguidos nos lugares, eles se espalhavam, e espalhando levavam a semente do evangelho. Tudo no controle de um Deus Todo-Poderoso, que está sentado na sala de controle do universo, que para ele o passado, o presente e o futuro não dizem nada, porque ele é atemporal. Ele passeia pelos corredores do tempo. Nem todos os convertidos ao cristianismo tinham, entretanto, um coração puro. Ananias e Safira constituíram nos primeiros objetos da disciplina da igreja de Jerusalém por causa da cobiça. E que disciplina, hein? Foram fulminados. Pronto e terrivelmente essa disciplina foi ministrada através dos apóstolos, que eram líderes da organização. Parece que Deus estava deixando um recado. Não tentem enganar o Espírito. O relato da aplicação da disciplina sobre esse casal culpado suscita um problema se a igreja em Jerusalém praticou ou não o comunismo. Um jovem comunista se empenhou muito para demonstrar a esse autor
que os cristãos praticavam o comunismo. Realmente, passagens como Atos, capítulo 2, 44 e 45 e Atos 4, 32 parece sugerir a prática de um tipo utópico de socialismo, baseado no princípio máximo do socialismo, que é cada um segundo a sua capacidade, de acordo com a sua necessidade. Deve-se notar, no entanto, em primeiro lugar, que esta era uma forma temporária, possivelmente concebida para satisfazer a necessidade de muitos de Jerusalém que estavam ansiosos por doutrinas da nova fé antes de voltarem para suas casas. O fato é que tudo era feito voluntariamente. É importante afirmar que Pedro disse, lá em Atos 5,34, que Ananias e Zafira tinham liberdade para reter ou vender sua propriedade, ou ter tudo em comum. Era uma decisão de caráter fundamentalmente livre. A Bíblia não pode ser usada como escritura autorizativa para o capitalismo estatal. Agora, sem dúvida, o cristianismo primitivo promoveu uma grande mudança social em certas regiões. A igreja de Jerusalém insistiu sobre a igualdade espiritual dos sexos e deu muita importância às mulheres na igreja, coisa que elas não tinham até então no judaísmo. A liderança de Dorcas na promoção do trabalho de caridade foi registrada lá em Atos 9,36 por Dr. Lucas. A criação de um grupo de homens para tomar conta da necessidade das mulheres foi outro acontecimento de relevância social ocorrido ainda nos primeiros anos do nascimento da igreja. A caridade deveria ser administrada por um corpo organizado e os precursores dos diáconos, Com isso, os apóstolos ficaram completamente livres para o exercício da sua liderança espiritual. A necessidade devido ao rápido crescimento e possivelmente à imitação das práticas da sinagoga judaica levou à multiplicação de ofícios e oficiais, bem cedo na história da igreja. Algum tempo depois, os presbíteros, também podemos chamar de anciões, passaram a integrar o corpo de oficiais, finalmente formado de apóstolos, presbíteros e diáconos, que dividiam a responsabilidade de liderar a igreja em Jerusalém. A natureza da pregação dos líderes dessa igreja primitiva desponta logo no relato do surgimento do cristianismo. O sermão de Pedro, lá em Atos 2, do 14 ao 36, é o primeiro sermão de um apóstolo. Nele, recorde-se, Pedro apelou aos profetas do Velho Testamento que haviam pré-anunciado o Messias sofredor. Ele propôs então que Cristo era esse Messias, porque ele tinha sido levantado dentre os mortos por Deus. Logo, ele era capaz de trazer a salvação para aqueles que o aceitassem pela fé. Os principais argumentos desses primeiros sermões estão em Atos 17, versículos 2 e 3. A necessidade da morte de Cristo pelo pecado foi também predita pelos profetas, e a ressurreição de Cristo era uma prova inequívoca de que ele era o Messias que salvaria os homens. Paulo também bateu nessa mesma tecla em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. O Cristo crucificado e ressurreto era o conteúdo da sua pregação, tanto a judeus como a gentios. Lá em João 5, 22 e 27, Atos 10 e 42 e Atos 17 e 31. A igreja em Jerusalém, a igreja judaica, cuja história foi descrita, logo perdeu seu lugar de líder do cristianismo para outras igrejas. E a decisão tomada no Concílio Jerusalém I, de que os gentios não eram obrigados a obedecer à lei, abriu o caminho para a emancipação espiritual das igrejas gentílicas, ou seja, de igrejas de povos não judeus, do controle judaico. Durante o cerco de Jerusalém em 70 por Tito, os membros da igreja foram forçados a fugir para ela. Do outro lado do Jordão, depois da destruição do templo e da fuga da igreja judaica, Jerusalém deixou de ser vista como centro do cristianismo. A liderança espiritual da igreja cristã então se centralizou em outras cidades, especialmente em Antioquia. Isso evitou o perigo de que o cristianismo jamais se libertasse dos quadros do judaísmo. E dito isso, queridos, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de revisar e, como vocês viram, no primeiro momento, nós vimos que tudo estava preparado para a vinda de Cristo. No segundo momento, nós vimos que tudo foi cumprido na pessoa de Cristo. E agora resta a nós, que somos a igreja, fazermos a nossa parte. O evangelho deve ser apregoado a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é por todo mundo. Esse ide é para todos. E é todo o evangelho que deve ser apregoado. Você já parou para pensar o que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é trazer Cristo e entregar aquelas pessoas que estão necessitadas.
Porque o homem pode ter dinheiro, o homem pode ter saúde, o homem pode ter felicidade. Se ele não tiver Cristo, ele não tem nada. Fiquem com Deus. Graça e paz. Sou o pastor e professor William Cabral e essa é mais uma aula online do Seminário Teológico Harlan Grant. Estarei depois no WhatsApp disponível para perguntas e questionamentos a respeito dessa aula. Fiquem com Deus. Graça e paz. Obrigado, Deus, mais uma vez por uma aula, Senhor. Obrigado pela iluminação do Teu Espírito. Que o Senhor venha cada dia nos capacitar e nos guiar por esses mananciais da Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.